Bom dia a todos. O trabalho que iremos apresentar na disciplina de Tecnologia de Panificação e Produtos Amiláceos é a tecnologia da fermentação natural em pães. O pão é um alimento que já faz parte há muito tempo da alimentação humana, passando por várias civilizações, fazendo parte de culturas, hábitos e religiões. Historiadores datam que o pão teve origem há 6.000 anos antes de Cristo na Mesopotâmia, porém não era da mesma forma que conhecemos hoje. Era achatado, feito de trigo e água apenas. Sem a descoberta da fermentação, ele ainda não tinha o formato redondo como conhecemos hoje. Um exemplo parecido desses primeiros pães é o pão sírio. A fermentação foi descoberta um pouco depois, segundo pesquisadores, acidentalmente, talvez por deixar a massa descansando e os micro-organismos do ambiente realizar a fermentação, ou até mesmo pela adição da cerveja na massa, e seria a fonte desta forma descoberta do pão fermentado. Louis Pasteur descobriu que as leveduras responsáveis pela fermentação poderiam viver com ou sem oxigênio, pois elas podem ter sua energia através do consumo de açúcares da massa e através dela liberar o gás carbônico e assim o pão crescer, realizando a fermentação. A fermentação natural em pães, ela consiste em encorpar a massa. Para encorpar a massa, acontece a produção de CO2, né? É o processo que, por conta da fermentação, tem a adição do açúcar, então a levedura consome o açúcar, transformando em gás carbônico. E isso faz com que incorpore a massa, o sabor e a maciez. E o pão de fermentação natural possui diversas técnicas de produção e tempos sempre determinados pelas características climáticas do ambiente em que está sendo feito, mas basicamente dividido em 7 passos. A autólise, que é caracterizada pelo ato da mistura da água com a farinha e o aguardo no mínimo de 30 minutos. O tempo varia de acordo com a farinha utilizada. E descoberto por Calvel, o padeiro e cientista francês, demonstrou que essa mistura faz inúmeros benefícios, tais como as ligações de glúten em desenvolvimento sem qualquer esforço do padeiro, e bem como causar uma fermentação mais lenta, permitindo um bom desenvolvimento do sabor. Temos também a fermentólise, que é a etapa responsável pela mistura dos outros ingredientes, os itens como sal, açúcar, azeite, que entram nessa parte juntamente com o fermento natural, momento onde a primeira fermentação se inicia. As dobras são um componente importante nesse método realizado, que ao invés da tradicional sova usada pelas inúmeras receitas, a massa de um pão de fermentação natural pode se tratar de uma massa mais hidratada e ela se torna mais sensível ao toque. Aí entram as dobras, onde possuem inúmeras formas de serem feitas, mas é basicamente a extensão da massa sobre ela mesma. Mas isso não significa que a massa não pode ser sovada ou colocada em uma batedeira para uma sova lenta. Como eu disse, existem inúmeros métodos e modos de preparo que podem ser utilizados. A divisão pode ser feita ou não, depende muito do intuito de quem está trabalhando com ela. A modelagem é a parte no qual você vai dar o formato ao seu pão, né, do jeito que você quiser. A segunda fermentação é a parte do momento em que o pão modelado ele irá descansar por mais um tempo, podendo ser de temperatura ambiente, onde o processo pode ocorrer mais rápido, ou na geladeira. E por fim temos o forneamento, que é o momento em que a massa já fermentou o bastante, então já pode ir para o forno. Bom, eu irei comentar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens. As vantagens é que possui sabor e boa textura, possui baixo índice glicêmico, aumenta a capacidade de digestão e possui mais nutrientes. As desvantagens é que precisa de um tempo dedicado ao fermento e ter um monitoramento de estabilidade de temperatura durante o forneamento, pois pode prejudicar muito na parte do desenvolvimento e no crescimento do pão. Na legislação, a segunda Anvisa dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas para os serviços de alimentação, em que é declarado alguns itens nas boas práticas, em que os procedimentos que devem ser adotados por serviço de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. Um outro item
na parte de contaminantes, são as substâncias ou agentes de origem biológica, química ou física, estranhos ao alimento que sejam considerados nocivos à saúde humana ou que comprometem a sua integridade. Conclusão. Conclui-se que a fermentação natural para a fabricação de pães apresenta mais benefícios à saúde.